Graça e paz a todos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live para a glória de Deus aí, né? Vamos ver quem vai ser os primeiros a chegar aí. Juliana Moreira, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus aí. Glória a Deus. Sempre estão firmes com nós aí. Fico feliz de ver vocês aí. Glória a Deus. Se vocês puderem compartilhar aí para mais pessoas que você acha que precisa ouvir uma palavra, né? Amém? É aqui de Sumaré, São Paulo. Ó, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vou esperar uns minutinhos, entrar mais gente aí, né? Para nós trazer uma palavra nesta noite, né? Uma palavra que venha aumentar, casualmente é o que fala hoje, né? O que é fé? Hoje é uma palavra para aumentar a nossa fé, né? 3 pessoas estão assistindo aí, o Ailton, um grande abraço para vocês aí, a Juliana, a Vitória, Deus abençoe a sua família aí, sejam bem-vindos. O que é fé? Você sabe bem o que é fé? Nossa gatinha está doente. Chucotarabarrandarabarrandarabahos. Chucotorabarrandarabarrandarabahos. Olha, irmã, se tu tem um óleo aí, você pega e unge ela, tá? E eu manieto e amarro agora. Eu te abençoo que nas tuas mãos venha ser cura agora. Quando tu ungir a tua gatinha, ela venha a ser curada em nome de Jesus. Já está feito. Unge ela, que ela amanhã vai estar bem melhor. Apenas receba essa palavra profética, amém? Glória a Deus. Tenha fé. Hoje, casualmente, a palavra hoje, né? É o que é fé, né? E você puder, aí que eu te peço para vocês, se vocês puderem abrir as Bíblias em Hebreus, né? Já deixa aberto lá em Hebreus. Nós vamos ver hoje, né? O que é fé, o que significa fé. Sandra Reis, vou ler assim o teu nome que é mais fácil. Seja bem-vindo, boa noite. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Aí você pode abrir lá em Hebreus, deixa aberto lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. O tema da mensagem é o que é fé. Hoje você vai aprender o que é fé. Como você tem que agir através da fé, né? Você vai saber que a fé é um poder sobrenatural que a pessoa tem, né? E a pessoa, quando tem fé, ela pode grandemente operar, né? Quando a gente ora pelas pessoas aí, né? Deus sempre abençoa, né? Então, é tudo através da fé. Se você não tiver fé, não tem como você orar pela pessoa, né? Se você vai ficar achando que de repente, pode ser que Deus vai operar, de repente, né? Aí não adianta, aí não é fé suficiente, né? Tem que ter uma fé sobrenatural para poder Deus operar, amém? Glória a Deus. Você puder compartilhar, eu agradeço vocês aí, ó, para mais pessoas entrar aí. Até eu posso compartilhar também aqui, vamos ver. Vocês me aguardem um minutinho aí que eu vou compartilhar para umas pessoas aí.
Aí, ó, compartilhei, já tem mais gente entrando aí, ó. Glória a Deus. Se você puder fazer o mesmo, é só apertar no... É como se fosse um aviãozinho ali, né? Aí você compartilha para mais pessoas que você saiba que precisa ouvir uma palavra, né? Que precisa ouvir grandemente uma palavra de Deus, precisa ter um incentivo, aquela pessoa está triste, precisa de uma cura, de um milagre, que eu vou orar, né? No final dessa live, amém? Glória a Deus. Se você puder abrir as suas Bíblias, então, em a palavra de Deus, ou como se diz, a Bíblia. O que é fé? Hoje nós vamos aprender o que é fé. Glória a Deus. Vamos ver aí quem vai chegar mais, ou se vai ficar só vocês. Glória a Deus também. Está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Amém? Diz assim lá, ó. Ora, a fé é um fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Às vezes nem você não vê Deus, né? Mas você está crendo na palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus ela cumpre o que está na palavra, né? E aí você pode abrir também lá em Números, né? Em Números também fala: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? E também em Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Olha só, o versículo que nós lemos, né? A fé é um título de propriedade daquilo que se espera, a prova das coisas que não são vistas ainda. Ou a fé é um título, uma propriedade daquilo que sabemos que possuímos, apesar de não termos visto ainda. Ok? Lourdes, acho que é Lourdes Santos, né? Glória a Deus, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, a sua família, amém? Continuando, uma das expressões da fé é úteis, esclarecedora, é estar a fé, é crer que Deus fará. Graça e paz, irmão. Que Deus fará, ou que Ele disse que a sua palavra o faria, e acreditar no Altíssimo, que não mente. Né? Se você crê na palavra, né, verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus, você está crendo, certo? Você tem fé. Eu creio na palavra de Deus. Você está tendo fé, né? Você está confiando nessa fé. Você está crendo nessa fé. Você está acreditando nela, né? Por causa que eu disse ontem, né, que nós temos que ter, não podemos duvidar, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, né? O Senhor nunca mentiu. Manifesta fé por algo que não tenha, em primeiro lugar, prometido para fazer por nós, certo? Está escrito isso que nós lemos, né? Deus trata com seus filhos dessa maneira. Em primeiro lugar, dá uma promessa, depois, quando esta promessa produz fé, ele cumpre. O que é, pastor, isso? Quer dizer que você está confiando, né, em algo, certo? Você está acreditando, e aí Deus está te dando aquela fé, né? E aí Ele vai cumprir na tua vida, porque você não está duvidando. Ou seja, você está crendo, tendo fé,
Se você tendo fé, você está acreditando, então você pode, né, receber, porque você já está preparado. Ou seja, se você não tiver fé, você não tiver uma confiança em Deus, na palavra de Deus, você não vai receber nada, né? Porque você não tem fé. Por causa que a palavra de Deus, Jesus falou, se ter fé no tamanho de um grão de mostarda, né, e falar para esse monte que ele vá para outro lugar, ele vai. É um modo, é um exemplo que Jesus deu, que você está tendo fé, você está acreditando. É um exemplo que você diz assim: eu vou, né, em tal lugar e vou fazer isso e isso. Você está crendo que você vai ir e vai dar tudo certo. É uma fé que você tem, né? É algo que você está acreditando que vai dar certo. E aí quando Deus vê isso, que Ele vê o nosso coração, certo? Ele vê se você acredita, Ele sabe se você acredita mesmo, né? Agora, se você duvidar, você achar, ou você, né, será, não sei, aí você já está duvidando. E aí a sua fé é abalada com isso. Porque aí você vai desviar, certo? Do caminho. É como se você estivesse seguindo um caminho, né? E Satanás viesse atrapalhar para você não seguir aquele caminho, né? Aí você não vai seguir mais. A sua fé vai ser abalada. Você vai ficar, como é que se diz ainda, perturbado, né? Vai ficar frustrado, né? Vai ficar com dúvida. E aí você não está tendo fé, você não está acreditando naquilo, certo? Você não está acreditando na palavra de Deus, entende? Às vezes as pessoas não acreditam na palavra de Deus porque a pessoa não lê a palavra, né? Em Oséias 4:6 está escrito assim, ó: o meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha palavra. A pessoa lê a palavra e não entende. A pessoa lê a palavra e não compreende. A pessoa lê a palavra e não entende, né? E quem é que faz isso? A pessoa entender a palavra é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para poder ter confiança, né, e ter fé. Você tendo o Espírito Santo, você vai ter uma fé inabalável. Aí você vai acreditar, né? É a mesma coisa, um exemplo que você está trabalhando, ou você vai chegar em casa, né? Você vai fazer algo, você vai tomar o seu banho, você vai ter confiança que você vai chegar em casa e vai tomar o seu banho. Essa é uma fé que você está tendo, que você vai chegar em casa e vai tomar o teu banho depois do teu serviço. Isso é uma crença que você está tendo. É a mesma coisa a palavra de Deus. Quando você recebe uma oração, você vai crer, você vai tomar posse, né? E aí você vai receber a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por causa que você tem que ouvir a palavra, né? Se você não ouvir, não entender a palavra, você não está tendo fé. Aí você vai ficar confuso ou confusa, né? E aí você não vai entender. Deus, Ele fala bem claramente, Deus não é Deus de confusão, né? Por causa disso que a gente tem que entender, às vezes, umas certas atitudes na nossa vida. Se você tiver paz no coração que você tem que tomar, você vai ser abençoado, você vai ter certeza daquilo vai dar certo. Se você gerar uma confusão dentro de você, você ficar com dúvida, já não é de Deus. A dúvida também não é de Deus, né? É a sua área da sua vida que você precisa tomar uma atitude, e é você ficar com dúvida ou ficar pensando, será, né? Confusão, né? Deus não é Deus de confusão, Ele nunca faz confusão. Para você entender uma palavra, você receber uma palavra profética, você receber uma oração de revelação, né? Você ficar confusa, né? Ou confuso, já não é de Deus. Então você tem que entender isso e ter sabedoria de ver se é de Deus ou não, né? Porque senão não é de Deus. Se você ficar com confusão, né?
você tiver fé e ficar com paz no coração, aquilo você pode ir firme, vai adiante, prossiga, que aí você vai, porque você tem certeza que vai dar tudo certo, aí vai dar tudo certo, né? Você não pode nunca, vou fazer isso porque eu sei que vai dar tudo certo, mas se você já ficou confusa, ficou com dúvida, então é melhor você orar mais, né? Você pega, tira um período de oração e ora mais em cima, né? A oração é como se você tivesse uma planta e você estivesse regando, né? Aí a planta vai crescendo, você vai orando, a sua bênção vai crescendo, a sua oração faz você chegar mais perto de Deus, né? Quanto mais você ora, mais perto de Deus você chega. Se você não orar, você fica longe de Deus. Quando eu aprendi isso, eu e minha esposa, a pastora Neuza, nós oramos todos os dias, né? Nós pegamos um período de oração antes da live, sempre nós oramos, às vezes das 5 até as 7, né? 1 hora, às vezes 2 horas de línguas, né? Porque isso porque a gente aí a gente vai chegar mais perto de Deus, nós vamos se aproximar mais perto de Deus, entende? Nós vamos chegar mais perto de Deus. Pastor, isso não é fanatismo? Não. Leonir Gonçalves, boa noite. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo, né? Por causa disso que quando eu oro aqui, eu e a pastora Neuza, os milagres acontecem, as curas acontecem, porque nós temos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Jesus que disse, antes de voltar para o céu, vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, vou enviar o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que estará com vocês até o fim, o Espírito da verdade, que vai mostrar para vocês a verdade, que vai dar para vocês fé, que vai mostrar para vocês a direção para vocês seguirem, vai orientar vocês a fazer as coisas certas e não erradas, né? O Espírito Santo que conduz isso. Por causa disso que às vezes nós oramos aqui e as coisas acontecem, porque você tem que ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, senão não adianta. Como é que você vai saber a direção, né? É a mesma coisa que você ser convocado, vai em tal lugar, né? E assim. Se você não vê lá o endereço, certo? Você não vê onde é que fica o lugar, a rua, né? A cidade, tudo, você não tem como chegar lá, né? O Espírito Santo faz a mesma coisa. Quando você tem um relacionamento com Ele, Ele dá uma direção para você seguir. Faça isso, né? E tem coisas que não agrada a Ele. Então, às vezes, se você fazer algo que não agrada ao Espírito Santo, a sua fé também é abalada, né? Porque você está entristecendo Ele. Amanhã eu vou falar sobre isso, né? Você entristece Ele, né? Aí Ele se afasta de você. Porque às vezes você faz umas atitudes na sua vida, né? Toma algo na sua vida, faça algo na sua vida que entristece Ele. Como assim, pastor? Às vezes a nossa vida, né? Que nós façamos alguma coisa, nós aceitamos Jesus, nós sempre viemos com umas coisas que nós temos vamos dizer, umas mania do mundão ainda, certo? De escutar música secular, certo? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas isso é umas coisas que não agrada a Deus. Nós temos que deixar, nós temos que sentir, escuta, mas se você sentir paz no coração, amém. Agora, se você não sentir mais, eu duvido que você vai ficar com paz, você vai ficar uma coisa meio estranha, certo? Isso aí não agrada a Deus, entende? Porque nós temos que louvar, escutar música gospel, escutar música que louva a Deus, né? Não os homens. As músicas do mundão, pode cuidar, ela tudo adora as pessoas, entende? E aí você está fazendo o quê? Você está idolatrando algo, né?
e aí não vai agradar a Deus. Pode ter certeza disso. Ou coisas que você olha no celular, filme, né? Filmes de terror, filmes violentos que tem sangue na tela, né? Isso tudo também entristece a Deus, porque isso, a TV, o celular, é uma porta de entrada para demônios. Ah, pastor, não, é sério. Aí às vezes as pessoas passam por coisas que não entendem, né? E aí afeta a tua fé. Você tem certeza na palavra de Deus, mas você tem fazendo coisas que não agrada a Deus. E aí entra dentro do seu lar, né? Isso é pegado pelo que nós vamos ministrar no dia desse, né? Pelos olhos, né? Os olhos como é que se diz, pastor, ainda? A janela da alma, certo? Porque às vezes as pessoas não conseguem ser libertas disso, entende? Às vezes, tipo assim, a pessoa veio, aceitou Jesus, mas ela gosta de fazer algo que ela não consegue se livrar disso, entende? Tem pessoas que é assim, né? Não consegue ficar livre de algo que ela faz e ela não consegue, né? Ela já fez de tudo, e aí tem que fazer o que, pastor? Tem que orar, tem que pedir para Deus para ficar livre daquilo, né? Porque se não agrada a Deus, é a mesma coisa que você estivesse trabalhando num serviço, né? E você tem que fazer aquela função, certo? E aí você pega e faz algo que atrasa o serviço daquele setor que você está. Você para de fazer, você não faz, você começa a conversar, o teu patrão não vai te agradar, não vai se agradar com isso, vai se entristecer, pode mandar você para a rua. Não que Deus vai pegar e vai, você tem que entender isso. Ele só vai se entristecer contigo. Então ele vai te orientar a você não fazer mais, entende? Assim que o Espírito Santo nos usa, nos mostra. Faça isso, né? E outras coisas ele não vai dizer, não quero que tu faz mais isso. Ele nunca vai dizer isso, né? Ele vai ficar só entristecido. E aí por causa que você sente paz no coração, porque está agradando a Deus. Se você ficar com confusão, ficar com uma dúvida, né? Ficar perturbado, quer dizer que Deus não se agradou dessa atitude que você vai tomar ou que está fazendo, né? E aí Deus, ele te orienta assim, teu coração, sabe? No teu coração ele vai dar paz, amém, vai firme. Ou você vai ficar com confusão, você vai ficar com medo. Medo não é de Deus, certo? O medo, ele paralisa a fé, entende? É como se você ficasse assim, paralisado. O medo faz isso aí na pessoa. A pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue crer na palavra de Deus. Ela tem medo que não vai acontecer algo ruim. Isso é de Satanás, ele que faz isso. E como é que acontece isso? Só acontece isso se você não tiver fé e se você não tiver um relacionamento com Deus. Quanto mais você buscar a sua vida com Deus, quando eu falei, você vai se chegar assim, perto de Deus. Quanto menos você orar, você vai se afastar de Deus, entende? Menos Deus vai estar perto de você para te proteger, para cuidar, para te orientar. Então, quanto mais você orar, buscar a Deus, né? Nem que você ora só 10 minutos todos os dias, outro dia você começa 15 minutos, 20, vai aumentando, entende? Tira um período de oração. Eu sempre faço nessa tecla, mas por quê, irmãos? Se vocês fizessem isso, vocês iam ver como é que é. Márcia Silva, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Se vocês fizessem isso, vocês iam ver a diferença que faz, né? Vocês iam ser mais abençoados, mais abençoada. Por quê? Porque nós fizemos isso, né? Por que às vezes as pessoas estão passando por uma luta, né? Estão passando por certas coisas, porque a pessoa veio do mundão quando aceitou Jesus e Deus quer fazer uma limpa na pessoa. Então, quanto mais você orar, mais Deus vai limpando, vai tirando o que não agrada a Deus. E às vezes a pessoa não entende. Agora eu aceitei Jesus, a minha vida não vai ficar um mar de rosas. Por quê? Certo? Eu vou te explicar por quê. Você estava no mundo, certo?
você já estava, me desculpe a franqueza, certo? Você já estava na mão do inimigo. Agora, quando você aceita Jesus, ele perdeu aquela alma para Jesus, então ele vai fazer de tudo para atrapalhar. E como é que ele vai fazer para atrapalhar, pastor? Ele vai usar as coisas que você fazia no mundão, que é no caso brecha, legalidade para Satanás. Então o Espírito Santo vai fazer você parar com isso, tirar essas coisas. E se você não tirar, você está tendo legalidade, entendeu? Ele vai poder fazer, vai poder te atrapalhar, vai poder usar aquelas brechas para te incomodar, tá entendendo? É como se você estivesse escolhendo. Agora já não faz mais isso, né? Antigamente fazia, escolhia o arroz, feijão, né? E tirava as pedras de tropeço, né? Que tinha algo errado no feijão, feijão bichado, né? Pegava só os bons. Assim Deus faz na nossa vida. As coisas ruins Ele limpa, certo? Ele tira, Ele lava e bota no mar do esquecimento. Os pecados são assim também. O que acontece é que às vezes as pessoas não, quando chegam perante a Deus, ela tem que, Senhor, me perdoa os meus pecados cometidos por atos, pensamentos, por palavras, consciente ou inconsciente, me lava, me purifica e leva no mar do esquecimento, Senhor. E tenha misericórdia de mim, porque Jesus falou, todos nós somos pecadores. Ele foi o único que não pecou. O dia que a pessoa falar, eu não tenho pecado nenhum, ela já está pecando. Porque todos nós somos pecadores, eu também sou. Não pense porque eu sou pastor, eu e a pastora Neuza, não somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, né? Então, por causa que nós chegamos perante a Deus, quando nós vamos orar, nós temos que fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer é, Senhor, eu chego na tua presença e te peço perdão dos meus pecados. Aí você fala, né? E aí quando você vai orar, você ora. Se você orar por alguém, você sempre tem que dizer, me cobre com teu sangue, me reveste das tuas armaduras espirituais. Aí você ora por alguém, você intercede por alguém. Porque se você orar de qualquer jeito, né, principalmente se você não pedir perdão dos pecados, certo? Porque aí ele vai usar essas brechas. Aí você ora, intercede por alguém que pediu para você orar, e você ora de qualquer jeito, o inimigo vai te atacar, porque você não chegou perante a Deus certo? Você não foi específico pedindo para Deus, entende? Então isso você tem que cuidar. Quando eu e a pastora Neuza, nós sempre estamos assim, vigiando. Às vezes pede oração para nós temos que estar atento e preparado, ok? Se nós não estiver preparado, o inimigo ataca e nós estamos, né? Por causa disso que a palavra de Deus fala em Efésios, né? Se revestir das armaduras espirituais. Às vezes as pessoas não vão entender o que é espiritual, isso aí, né? Só que o mundo espiritual é mais real que nós aqui. Quando eu e ela aprendemos isso, eu e a pastora Neuza aprendemos sobre isso, a nossa vida espiritual mudou, porque nós começamos a orar mais, certo? E saber qual área que o inimigo ataca. Por causa disso que às vezes as pessoas pedem oração para nós, ligam para nós já sabemos o que está acontecendo na vida da pessoa. O que está acontecendo, qual é o inimigo que está atrapalhando, né? Onde é que ele está agindo, certo? Por causa disso, porque nós temos um relacionamento com Deus e nós conhecemos o mundo espiritual que é mais real. Porque às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa foi curada numa determinada coisa, na enfermidade, ela foi salva. Não, ela vai ser salva se ela aceitou Jesus, certo? E aí faleceu, aí ela foi salva. Ela é curada. Quando ela é curada de alguma enfermidade, ela não foi salva, ela foi curada, né? Salva quando morreu cristã, aceitou Jesus, aí ela morreu salva, porque a nossa alma, ela tem dois destinos, irmãos, certo? Só tem dois destinos, infelizmente é assim. Márcia Umi, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. É o inferno ou o céu, certo? É sério isso aí. O espírito volta para Deus,
certo? Nós somos feitos de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Um dia eu vou trazer um ensinamento sobre isso aí para vocês, certo? O nosso corpo fica aqui, né? E a nossa alma, onde é que vai? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai morrer salvo? Isso que tem que entender, né? Olha lá, vai no YouTube e olha lá, bota assim, filme gospel, Rico e o Lázaro, para você ver. Não, é esse mesmo. Aí você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui mais. Peço oração por mim e pela minha família. Amém? Nós vamos orar, irmão. Mas continuando, por causa disso que você tem que ter fé que você está sendo salvo, que você vai ser salva, você vai ser salvo. Estou falando para homens e mulheres aqui. Você tem que ter certeza. A nossa salvação é individual. Pastor, mas o que tem que ver isso com a fé? Você tem fé que a sua alma, que você tá salvo, que você vai ser salvo? Você tem fé sobre isso? A nossa salvação é individual. Eu não posso cuidar da salvação da minha esposa e ela não pode cuidar da minha. Ok? Eu tenho que cuidar da minha salvação. Como assim, pastor? Você aceitou Jesus, certo? Aí você vê o que a palavra de Deus te ensina para você fazer. Por causa disso que as pessoas às vezes não entendem. Em Oséias 4,6 está escrito: meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha palavra. A pessoa tem que entender a palavra. Se a pessoa não entende, tem que ouvir um pastor para ministrar a palavra, certo? Quando eu estou ministrando, ensinando a respeito da fé, que você tem que ter fé. É fé em tudo, irmãos. Você tem fé que você vai ser salvo? Você tem fé que você vai ser curado? Você tem fé que você vai arrumar um emprego? Você tem fé, né, que você vai avançar e vai seguir perante a Deus? Como? Se você tiver pouca fé, você não vai conseguir. Entende? Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir andar, sabe, o caminho do reino de Deus, certo? Se você não tiver fé. Porque a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Porque você não está tendo fé em Deus. Ok? Você está tendo... Às vezes as pessoas têm fé mais num bicho, no ser humano, do que em Deus, né? E às vezes a pessoa tem que ter fé em Deus. Certo? Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela Márcia então, a Márcia Home. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a Márcia, Senhor, e a sua família, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em todas as áreas da sua vida. Eu amarro e manieto, Satanás, diabo, tu e teus demônios que está agindo na família dela, em nome de Jesus. Eu amarro e manieto agora e te dou uma ordem agora: solta vidas, solta as vidas. Nós manetamos e amarramos agora com as forças quebradas em nome de Jesus. Saia da vida deles, saia da vida delas em nome de Jesus, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. A família da Márcia, nós abençoamos ela em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Deixa eu ver aqui, tá certo, em nome de Jesus. Mais alguém que precisa de oração aí? Glória a Deus. Aí eu vou orar. Já entreguei a palavra, né, de Deus. E amanhã é no Face, tá bom? Quem não tem o Face nosso, né, o Instagram é Pastores Adair e Neuza Ludwig. No Face tá só Adair e Neuza Ludwig. Isso, né, pastor? Amém? Aí vocês querem ver nós lá, é só nos mandar uma solicitação lá, ok? E vocês, eu queria que vocês pedir um favor para vocês, né? Se vocês puderem lá no YouTube, né? Eu tenho um canal lá, né? Vou mandar essa live pro YouTube. Dá um teu joinha lá, se inscreve lá, amém? Para aumentar mais as inscrições, né? Se inscreve lá no meu canal, amém?
Deixa eu ver aqui. Rogo por oração por minha família, inclusive a gatinha. Pastor, o senhor pode passar o nome do filme? No YouTube você bota lá filme gospel, né? Rico e Lázaro. Esse filme é baseado dentro da Bíblia, tá? Ele é forte, não dura 1 hora, mas fala realmente o que é, né? O rico, né? Ele não crê em Deus, não tem fé em Deus, né? E o Lázaro é pobre e ele tem fé em Deus. O filme é muito forte e muito bom, irmãos. Você não vai se arrepender de ver. Deus vai ensinar. Lá você vai ver o que é inferno e céu. É baseado, né, o que está na palavra de Deus, o rico e Lázaro. E é forte o filme, mas é bom. É para toda a família assistir, porque vai aumentar mais a sua fé, certo? E você vai crer mais, certo, na palavra de Deus. E tem pessoas que não acreditam que tem inferno e céu. A pessoa às vezes acredita que só tem céu, não tem inferno. Tem, certo? Tem. Assim como tem o sal e o açúcar, né? Como tem a luz e a escuridão, ou as trevas, você pode dizer assim também, né? Existe também Deus e o diabo, né? Porque é a palavra de Deus que diz isso, entende? Isso, o mundo espiritual existe. Ele é mais real que você pensa, que você possa imaginar. Amém? Eu falei aqui para vocês, se vocês quiserem olhar, né? Quem não quiser olhar, amém. Mas se você gostar do filme, e compartilhe para mais pessoas verem, mais alguém da sua família, né? Principalmente os incrédulos que não acreditam, né? Podem até duvidar, mas é baseado numa história real da Bíblia, dentro da palavra de Deus, né? Então é uma coisa que você vai ficar edificada, você vai aumentar mais a sua fé, você vai pensar muito bem, né? Vai refletir, né? Você vai ficar bem apavorado, mas é uma real, amém? Glória a Deus. Se você puder assistir, você vai ficar impactado, e presta bem atenção no filme, não deixa nada, sabe, te atrapalhar para você entender, amém? O que eu queria dizer mais, amanhã é no Face, irmãos, e no sábado nós estamos ministrando as pessoas das 14 até as 17 horas, e se vocês conhecem alguém para se inscrever no meu canal lá, vão lá, se inscreve, tá bom? Não quero ser chato para estar falando sempre, amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se eu me esqueci de orar por alguém aí, você coloca aí nos comentários, no Mensanger, ali no direct, diz a pastora Neuza aqui, né? Mas nós sempre estamos orando por todos vocês aí, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã no Face.